Olá, estamos aqui novamente em um programa Você com a Palavra. Obrigado pela tua audiência, né? Obrigado a você que ligou e disse que está acompanhando o nosso programa. Você que mandou aquele e-mail, muito obrigado também pela tua atenção de sempre. Você com a Palavra de hoje tem uma conversa muito especial. Fica aí que você vai perceber como nós temos solução para o Brasil se a gente realmente caminhar de acordo, né? No dia 28, né, vai ter o Fórum do Brasil, vai ter o Brasil que desejamos, né? Vai ser no dia 28 de 2010, lá no Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Na Rua São Jorge, 777, Tatuapé. E vai ter aí uma porção de atividades importantes promovidas pelo Fórum Brasil. Você acompanha, a gente vai falando um pouquinho cada dia sobre esse assunto, ok? Conosco hoje o professor Antônio, fala em espanhol, fala em italiano? Não, Antônio Luiz Aulicino. Aulicino. Tudo bem, professor Aulicino? Tudo Tranquilo? bem. Bom dia para todos. Muito bom. O professor Aulicino tem uma carreira brilhante aí. Fala um pouquinho da tua vida. Bom, eu fui presidente do Grupo Eternit, né, onde nós desenvolvemos lá a gestão participativa dentro da empresa. Então, eu sou um gestor, né? Eu sou mestre e doutor em administração, leciono nos MBAs da FIA, Fundação Instituto de Administração, e na Fundação Getúlio Vargas. Sou sócio da empresa Instituto para o Desenvolvimento Sustentável, que tem como foco a prospectiva, que é o tema que nós vamos comentar hoje. Muito bom. Sou da ADESG e do Fórum do Brasil também. Muito bem. Nosso companheiro da ADESG. Eu só colocar para vocês o seguinte, para vocês entenderem um pouquinho o que nós vamos falar hoje aqui no nosso programa. A Constituição brasileira estabelece, entre tantas outras coisas, você sabe disso, estabelece as políticas públicas, né, que estão aí fixadas na própria Constituição brasileira. E você já ouviu falar, política pública para tantas coisas, né? E acaba não entendendo muito bem o que é isso, né? A gente vai procurar definir um pouco hoje o que é política pública e como elas podem ser a solução do país e como nós não estamos deixando isso resolver, porque nós não trabalhamos de forma ideal para que isso aconteça, né? O professor Aulicino vai contar para nós como a gente pode ter solução. E o Brasil é fácil de se resolver dessa forma, ok? Acompanha conosco. Professor, me fala uma coisa. Estou errado quando eu falo que a Constituição já estabelece as políticas públicas? O que nós precisamos agora é como operacionalizar essas políticas públicas. E a melhor maneira de se fazer essa operacionalização no país seria junto com a sociedade, de uma forma participativa, onde os diversos agentes sociais podem participar, né? Como é que isso pode ser feito? Já que é difícil você juntar os agentes sociais no Brasil. Então, a estratégia ela tem 3 perguntas, né? Onde nós estamos? Então, a primeira coisa é, de uma forma coletiva, e utilizando as diversas inteligências, saber qual é a nossa situação atual. E depois, para onde nós queremos ir? Para o ambiente não nos empurrar para onde ele deseja ou para onde as condições nos deixam. Como acontece hoje no Brasil, por exemplo, ou mesmo no estado de São Paulo. Quer dizer, se nós tivéssemos um planejamento a longo prazo, sem interrupções, né, em que a sociedade participe, nós hoje estaríamos num outro patamar, né? Desde que a sociedade participe. Como que os agentes participam? Os agentes sociais, que eu digo, que é o próprio governo, são os empresários, são os acadêmicos, os trabalhadores, diversos representantes da sociedade, Ministério Público, juízes, professores, diversos agentes que eles se interligam e de uma forma e de um processo em que todos possam falar, todos participam, isso daí é feito de uma maneira muito homogênea, né?
em que, sabendo que a realidade é uma só, agora as visões são diferentes e as percepções são diferentes. Então, nesse sentido, o que nós temos que respeitar? A percepção de cada um. Como cada agente da sociedade, representante da sociedade, vê a realidade. Para quê? Para que juntos construímos um futuro cuja a visão atenda à maioria. Certo? Na verdade, é colocar na prática aquilo que está na Constituição. Né? É isso, o poder mesmo. emanando do povo, no nome dele, vai dizer assim. É isso mesmo. E nós não temos feito isso, né? Não temos feito. Esse é o grande problema do Brasil. Porque, na verdade, tem até teorias europeias que colocam o seguinte: quanto mais a participação dos agentes sociais, maior é a mobilização. Maior sendo a mobilização, existe a facilidade de chegar à mudança e transformar o país. Porque todos querem. Né? O que precisa é ter uma catalisação desse desejo. É uma visão que seja comum a todos, que é um Brasil melhor no caso. Nós temos uma série de conselhos, né? Conselho para a saúde, conselho para a educação, conselho de meio ambiente, mas é só para ver, né? Na verdade, não pratica isso. É porque são conselhos... Se praticasse, talvez tivesse resultado, né? Talvez porque são conselhos consultivos. Deveriam ser conselhos deliberativos e que fossem conselhos que representassem a sociedade de verdade. Certo? E que tivesse uma metodologia, como a gente está tentando divulgar a prospectiva, que catalisasse esses desejos. Né? Que significa o seguinte: nós estamos acostumados a fazer tendências. Né? O que nós temos que, às vezes, fazer não é tendência. O que é uma tendência? É dizer que no futuro vai repetir o que nós estamos fazendo hoje. Isso não é verdade, porque existem as rupturas. Então, nós temos, de uma forma coletiva, verificar quais as rupturas que são necessárias para nós fazermos uma mudança, às vezes, radical. Às vezes é necessário ter tanto a ruptura como a tendência. Depende do que vai ser. E aí, com essa visão do futuro que se deseja 20, 30 anos para frente, você formular políticas públicas. É que tá. É possível planejar para daqui 20, 30 anos? É possível. Tem a metodologia que faz isso. Vamos conversar sobre isso no próximo bloco. E aí, vamos acender um? Opa, tá na mão. Você quer, Maria? Não, tô na boa. Ah, Maria, só um pega, vai. Não. Ah, Maria, deixa de ser careta. Até que você sabe, minha viagem é outra. Posso ser Maria, mas nem sempre vou com as outras. Drogas, nem morto. O maior problema que você pode ter em casa é alguém que usa drogas. Encare esse problema de frente. Você acha que é fácil descobrir se o seu filho está usando drogas? Ele vai chegar com os olhos vermelhos e um comportamento estranho. Vai andar com amigos suspeitos e chegar de madrugada. Mas tem uma coisa que você não pode imaginar. Mãe, cheguei! 1 em cada 10 usuários experimentou drogas pela primeira vez entre 8 e 12 anos de idade. Drogas, nem morto. Você está acompanhando o nosso programa, Você com a Palavra, e hoje com a palavra o professor Antônio Luiz Aulicínio. Aulicínio. Ele fala bonito, eu fico complicado para falar esse nome. Professor Aulicínio, que está tratando de uma possibilidade que nós temos no Brasil e que você vai enxergar isso no final do programa com facilidade, certamente. Tá certo?
Agora, quer falar conosco? Você com a palavra @super8tv.com.br, tá bom? Liga para nós ou entre em contato conosco, mande seu e-mail, comunique-se com a gente para que nós possamos interagir cada vez melhor e mais com você que acompanha o nosso programa. Nós estávamos falando que é possível planejar para 20 anos no Brasil? 20, 30 anos, 50 anos. Tem uma frase célebre do professor, como é que chama ele, Delfim Neto, que dizia o seguinte, que não dá para planejar para 8 dias. Lembra disso? Ele falou isso lá nos áureos tempos dele na política, que não dava para planejar 8 dias. Né? E a gente vê que as ações são mudadas dia a dia, isto é, o planejamento tem sido nem para 8 horas. E é possível planejar a longo prazo. É possível, porque a longo prazo você enxerga outras coisas que não é, você tem que cuidar do dia a dia, né? Mas você tem que saber o que você deseja daqui 20 anos, 30 anos. Suponha aqui em São Paulo, se nós soubéssemos que a demografia, por isso que é importante você verificar várias dimensões. Então, na prospectiva, você verifica várias dimensões, além das 3 dimensões do desenvolvimento sustentável, o econômico, o social e o meio ambiente, você verifica outras dimensões. Quais são elas? A tecnologia, a demografia é importante, como que a população vai crescer e como ela vai crescer, porque isso daí vai interferir numa outra dimensão, que é a cultura. Daqui a 20 anos, as crianças que hoje têm 10 anos vão ter 30. Quem tem 20 vai ter 40. E aí vai ter uma mescla de culturas, de gerações, que vai gerar outros costumes e outras necessidades. Se você conseguir antecipar essas necessidades, você define políticas públicas e prepara a infraestrutura para atender a essas expectativas. Nos fins dos anos 70, nós tínhamos uma assertiva que era matemática e funcionava. A cada 25 anos a população dobra. Continua ainda isso? Tem estudos que dizem que em 2100 a população mundial vai ser 12 bilhões. Hoje nós estamos em torno de 6 bilhões e meio. Então, esse vai ser um problema. E depois existe uns estudos, isso é tudo baseado em estudos, que a população vai reduzir até 4 bi. Então, 8 bi pode desaparecer. Então, é esse planejamento que nós temos que saber o que vai acontecer. Não é adivinhar, é bem diferente de prospectiva. Nós não vamos adivinhar o futuro, nós vamos planejar e fazer as ações hoje para atingir o objetivo desejado. Um exemplo fácil é a mesma coisa que construir um prédio. Você visualiza numa planta como que você deseja o prédio, estuda todas as funções que o prédio terá, a população que o prédio terá, como que será a circulação no prédio, e aí você começa a execução. Às vezes leva 5 anos para fazer. É um prédio. Agora você imagina uma região, um estado, um país. Quer dizer, ele vai levar muito mais tempo. Mais tempo. Então, vamos direto no assunto. O que é prospectiva? Então, a prospectiva, ela é você verificar a antecipação para você executar algumas ações com apropriação. O que significa apropriação? Significa que todos, que a sociedade, representantes das sociedades que vão participar, se apropriem do conhecimento e estejam motivados e comprometidos a atingir aquilo que foi planejado, aquela visão estratégica de futuro que foi formulada, que foi construída, independente dos seus desejos pessoais. E aí você faz um diagnóstico da situação presente, verifica o que está acontecendo na situação presente. Para você verificar a situação presente, você precisa ver o que aconteceu no passado. Com isso, você faz uma retrospectiva para verificar o que aconteceu no passado, que mudanças ocorreram, que rupturas ocorreram, o que houve para acontecer o que ocorre no nosso presente. Daí você tem uma situação atual. Dessa situação atual e a interligação e a interação com os diversos agentes, e a gente hoje considera 9 dimensões,
que são as 3 do desenvolvimento sustentável: social, econômico, meio ambiente, tecnológica, cultural, política, demográfica, que é importante verificar como é que a população vai crescer, segurança e defesa, e a legal. Dentre dessas dimensões e a interligação dos diversos agentes sociais, você propõe uma visão estratégica do futuro. Com essa visão estratégica do futuro, você vai ter futuros possíveis, futuros desejáveis e futuros realizáveis, que vão ser tanto as tendências possíveis, ou as rupturas, ou a mistura das tendências e das rupturas. Daí você pode fazer as ações onde? No presente. Né? Muito bom. Tem um caso que a gente possa analisar para a gente poder ter uma entender melhor do que funciona tudo isso? Tem. Uhum. Tem principalmente um exemplo que todo mundo conhece, que é a ampliação da União Europeia. A ampliação da União Europeia, os países candidatos, os 12 países candidatos a entrar na União Europeia, eles tiveram que fazer o estudo ou o processo, né? Alguns chamam de estudo, eu procuro chamar de processo prospectivo, que é um processo em que os agentes sociais de cada país candidato se reuniram e fizeram o futuro desejável para 20 anos, alguns 25 anos, e daí formularam as políticas públicas. E com isso foram monitorados, estão sendo monitorados para que a União Europeia possa se ampliar de uma maneira uniforme. Teve problemas? Teve. Tanto é que está tendo problemas agora, que é o PIGS. Portugal, a Irlanda, a Grécia e a Espanha, que tiveram os problemas, porque dentro do que eles planejaram, eles estão com dificuldade de cumprir, principalmente o que é o déficit fiscal, né? Que estava em 3%, e alguns países estão acima dessa meta. Tá aí, você vê que há solução, precisa planejamento. Você pode fazer isso até na tua família, tá bem? Presta bem atenção nisso. Já voltamos com o nosso programa, Você com a Palavra. Ser adolescente não é fácil. Eu não sou criança, nem adulta, mas eu sou alguém. Meus pais não percebem isso. Dá até vontade de fugir com alguma droga. Daí, eu lembro que fugir parece coisa de criança. Que se eu fugir com as drogas, nem sei se vou chegar a ser adulta. E talvez eu deixe de ser alguém. Pode quebrar a cara. Com as drogas você precisa sempre mais. Para ir cada vez mais longe. Voltando aqui no nosso, após o intervalo, onde batemos um grande papo aqui com o nosso convidado. E olha, aquele recado que eu falei para vocês semana passada, lembra da biblioteca? Que ótimo, voltou a funcionar a Biblioteca Mário de Andrade, no centro aqui de São Paulo, né? Extremamente necessária. E uma novidade, hein? Uma novidade importante, vai funcionar no sábado, quase que o dia inteiro, das 9 da manhã até as 5 da tarde. Beleza, não é? Vamos trabalhar para que ela abra também no domingo, porque todo mundo precisa ter acesso à biblioteca, né? E ela voltou a funcionar com a sua parte circulante enorme,
quantidade de livros estão à disposição. Você pode ir lá, retirar, devolva depois, hein? Por favor, devolva, para que outros possam ler o livro que você está lendo, tá bem? Então, vai lá, retira o livro, leva para casa, lê com tranquilidade, e uma semana traz de volta e pega um outro livro assim por diante. Funcionando a parte circulante da biblioteca Mário de Andrade, ali na São Luís, com a Xavier Toledo, tá bem? Você está com um trabalho enorme. Prefeitos, vão funcionar de domingo. É importante abrir as bibliotecas, não só a Mário de Andrade, todas de domingo, para que a população tenha esse acesso, tá bom? Mestre, você vê que passa rápido aqui o nosso programa. É verdade. Né? Não tem muito tempo, não, né? Como é que está a educação? Dá para encaixar a educação na perspectiva? Dá, e é importante, porque a perspectiva ela pode ser desenvolvida por temas, conforme a necessidade da região, do país. Por exemplo, a educação, segundo vários relatórios, e teve o relatório de 2008 do Banco Mundial, em que relata por que o Brasil não atingiu os níveis de inovação e competitividade como a China e como a Índia. Justamente por causa da educação. Nosso ensino básico, nosso ensino fundamental, eles consideram muito fraco. E o nosso ensino superior também, porque é muito teórico. Então as organizações gastam muito dinheiro em preparar as pessoas para o seu trabalho e não tem o tempo suficiente para fazer as inovações necessárias, né? Então, nesse sentido, a prospectiva ela pode. Como é que chega a prospectiva num país ou numa região? É justamente por causa de uma necessidade em que a sociedade identifica. E pela metodologia, que é justamente com oficinas ou workshops, em que discute o que se fala em caçar as ideias, mudanças e rupturas, quais são as causas da inércia que não deixa nós nos movermos, identificar que cenários possíveis de forma exploratória nós podemos fazer. Então, essa maneira de se trabalhar, você pode construir uma nova educação para o país. Então, seria um tema em que une, e isso que eu coloco sempre dentro da perspectiva, une todas as ideologias, une extremas esquerdas, extremas direitas, direita e esquerda, que aí é como o jacobino, como estava na esquerda, ficou esquerda, mas é todas as ideologias possíveis, porque é um tema que vai fazer com que o Brasil cresça de uma forma ordenada e contribua justamente para fazer esses planos, porque precisa ter uma educação melhor para que nós possamos construir um país muito melhor para todos. É parte PRI do desenvolvimento, né? É isso. Não é verdade? É isso. Ninguém vai se desenvolver se não tiver educação. Não vai. É esse que é o grande problema para o Brasil. A nossa educação, se comparar aos nossos tempos, né? Sim. Como que era a educação num colégio estadual, no colégio municipal, e hoje, quais são as condições que nós temos. Então, nós precisamos muito de uma educação melhor. Não tenho dúvida. Passa também pelo valor do professor, viu? Passa pelo salário, passa por tudo isso, não tenha dúvida nenhuma, porque sem essas coisas também as coisas não vão caminhar, né? Agora, professor, me fala uma coisa. O Brasil, nesse sentido, ele está organizado para isso. Não é? A Constituição brasileira, não é? Os próprios governos, eles pessoalmente não têm plano, não têm projeto. Você vê agora que confusão que deu aí quando o tribunal pediu pela primeira vez, o Tribunal Eleitoral pediu pela primeira vez para que os candidatos levassem o seu programa, não é? Tá certo? Um mandou as cartas deles, tá certo? Olha, umas ideias que eu tenho aqui. Outro mandou e retirou, não é? Quer dizer, e os outros nem mandaram. Aliás, ontem teve uma informação que são 9 candidatos à presidência da República, 8 deles mandaram os documentos para o Tribunal Eleitoral faltando dados, né? Quer dizer, é um negócio absurdo, né? Tanto tempo preparando e ainda na hora de sair, manda errado os dados, né? Agora, eles não têm projeto.
percebe perfeitamente que nenhum deles tem projeto, especialmente os 3 primeiros candidatos, os que estão mais aí disputando realmente a campanha, né? Não tem projeto. Com essa falta de projeto, apesar de que na legislação isso tudo está contido, falta aplicar a legislação, falta trazer pessoas, como dizia Platão, com disposição heróica, com vontade de fazer, né? Com moral ilibada, com tudo isso para poder participar da campanha, né? O que falta nesse sentido? O que falta é justamente um valor importante, que é as pessoas e a sociedade se envolverem. Por exemplo, nesses países ou regiões em que se desenvolve o planejamento por meio do processo prospectivo, é um planejamento de longo prazo e é assinado um contrato físico-financeiro, em que os representantes da sociedade assinam juntamente com representantes do governo. E aí não importa quem vai assumir o governo. Esse plano é contínuo. Então, o que se escolhe? Se escolhe qual vai ser o melhor gestor para aquele plano. Então, o que nós temos que fazer é fazer um planejamento e depois verificar, quer dizer, a sociedade é que tem que fazer o planejamento. Não é o candidato que tem que mostrar o planejamento. É a sociedade fazer o planejamento e o candidato mostrar como que ele vai gerir aquele planejamento. E aí a sociedade escolhe qual vai ser o melhor gestor. Ele é gestor, não é? Ele é um gestor, é o executivo. Vem de baixo para cima, executivo, não é? Isso. É o inverso do que está acontecendo hoje, não é isso? Aí nós esperamos alguém que suba lá para poder dizer o que nós temos que fazer. Quando, na verdade, nós sabemos da nossa realidade, das nossas dificuldades e dos nossos anseios, e que nós deveríamos, o quê? Planejar em conjunto para escolher qual será o melhor gestor. Isso aí. É você, na tua comunidade, que sabe o que você quer. E sabe a tua necessidade. Né? E não necessariamente o presidente da República pode saber. Não é? Mas você sabe melhor do que ele. É você que tem que gerir tudo isso. Professor Licínio, obrigado. Obrigado também, obrigado pela oportunidade. Tenha um bom dia. Igual. Um abraço a vocês todos que acompanharam o nosso programa e estaremos de volta na semana que vem com mais um Você com a Palavra.